Um jornalista perguntou à rainha da Inglaterra se ela tinha algum medo e ela respondeu: o único medo que tenho é quando alguém dobra os joelhos, fala com Deus e Deus o ouve e o atende. Disto eu tenho medo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Josias Pinheiro e venho trazer um esboço da lição de número 13, que será ministrada domingo, dia 31 de março. O tema geral da nossa lição desse trimestre é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. O assunto do próximo domingo tem como título Orando Sem Cessar. E o texto áureo da lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que está escrito: Orai sem cessar. Esse orai sem cessar significa que nós devemos orar com frequência, com persistência, com regularidade, com disposição e na ocasião do conflito, já que o nosso tema trata de batalha espiritual, de conflito entre as forças do bem, no caso a igreja, e as forças do mal, no caso o mundo e o maligno. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. A leitura bíblica em classe desta lição encontra-se em Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 13. Nesse texto, o Senhor orienta como orar e apresenta o modelo de oração ideal. Nosso objetivo geral diz o seguinte: mostrar que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos. Na introdução, nós temos um parágrafo que diz assim: a oração do Pai Nosso, conhecida também como a oração dominical, do latim Dominus, que significa Senhor, portanto, oração do Senhor, é um dos textos bíblicos mais conhecidos. E é sobre esse assunto, sobre esse tema, que a lição irá abordar. O primeiro tópico da lição trata da oração. E tem a seguinte expressão: a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Isso aqui é fundamental. Nós precisamos entender que dependemos de Deus para existir, para nascer, para viver e até para morrer. O primeiro ponto traz a definição de oração. O que é oração? A Declaração de Fé da Assembleia de Deus define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Isso aqui também trata de comunhão, de relacionamento. E nós temos nas Escrituras Sagradas, apresentadas nesta lição, exemplos de oração. A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Gênesis 4, 26 nos diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Diante disso, entende-se que a partir daí começou o trabalho, começou esse exercício da oração. Invocar o nome do Senhor aqui quer dizer orar ao Senhor, buscar ao Senhor através da oração. E em Apocalipse capítulo 21, o verso 20, a parte B, nós encontramos a última oração nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e está assim: Amém, vem Senhor Jesus. A última oração da Bíblia é uma invocação para que o Senhor Jesus venha, conforme a descrição dentro do contexto de todo o Apocalipse. E no terceiro subtópico da lição nós encontramos Jesus e a prática da oração. Jesus foi e é o nosso, e sempre será o nosso maior exemplo de oração. Isto enquanto nós estivermos aqui na terra. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente. Nós encontramos em Mateus, capítulo 14, verso 23, este registro: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Também em Marcos capítulo 1, verso 35, nós encontramos: tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava.
No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 2, também está registrado: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. O Filho de Deus, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, apesar de ele ter consciência da sua filiação ao Pai, da sua divindade, mas ele viveu a sua vida toda dependendo do cuidado de Deus, como nós também assim devemos. Quando Jesus estava ministrando o Sermão do Monte, ele vem confrontar os seus contemporâneos para corrigir as distorções existentes com relação à oração. O primeiro ponto do segundo tópico, ele vem orientar como não orar, no verso 5. Está escrito assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui a distorção é que as pessoas da época de Jesus procuravam lugares públicos para orar, a fim de que as pessoas vissem que eles estavam orando. E ele os chama de hipócritas, quer dizer, de representadores, de atores. Hipócritas se referia aos atores da época, se referia ao teatro, que as pessoas botavam máscara para não saber quem era aquele figurante, quem era aquele ator. E Jesus está dizendo que a oração não é a ação de alguém que quer só representar. Oração é comunhão com Deus, é relacionamento com Deus. E a ideia daquela época é para que os outros vissem e dissessem: olha, esse aí é um devoto, ele está orando, ele é espiritual. Infelizmente, pode ser que hoje ainda isso aconteça. No segundo, outra coisa importante que Jesus recomenda é o seguinte: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso não é uma condenação para fazer longas orações, porque muitos homens de Deus fizeram longas orações em toda a sua vida. No livro do pastor Shaw, ele comenta que ele passava cerca de 6 horas por dia dedicado à oração. Não é que ele se ajoelhasse e passasse 6 horas ajoelhado orando, mas quando se ele fosse computar os tempos que ele parou para orar a Deus, seja de joelhos, seja na igreja, seja em casa, seja deitado, seja dirigindo, somava 6 horas. Isso traz os resultados positivos. Por isso, a igreja dele é considerada a maior igreja local do mundo, em Seul, na Coreia. Mas por quê? Porque existe uma dedicação, um investimento nessa área. Também no seu livro, Muito Mais Que Números, ele comenta que eles têm um sítio, eles têm um local de retiro, onde existem grutas, para que a pessoa que quer se dedicar à oração, ele se dedica, ele vai para aquele local, entra na sua gruta ou numa gruta específica e ali passa um tempo dedicado orando a Deus. Tem pessoas que passam 3 dias, passam 6 dias, passam uma semana orando. E o que ele diz? Que o resultado numérico da sua igreja não é só uma técnica de multiplicação de pessoas, existe um investimento de oração. Esse texto, não useis de vã repetição ou repetições, quer dizer gaguejar, repetir a mesma coisa repetidas vezes, usar muitas palavras inúteis, exprimir-se confusamente, tagarelar diante de Deus. Alguns consideram a palavra derivada de Batos, um rei de Cirene, que tinha gagueira. Outros de Batos, um autor de poemas tediosos e prolixos. Então, a oração diante de Deus deve ser uma oração motivada pelo amor a Deus, motivada por ter uma comunhão com o Criador, para que o Criador perceba que o interesse não é aparecer, não é conquistar,
o mundo, mas sim ter prazer em sua presença, estar na sua presença, e também ver a sua ação salvando vidas, transformando vidas. No ponto 2 desse tópico, ele ensina como orar. O verso 6 ele diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, porque ele é onisciente, ele é onipresente, te recompensará. Esse aqui, entra no teu quarto e fecha a tua porta, refere-se a um momento de intimidade e comunhão com Deus. Isso pode se referir também a você se desligar do que está acontecendo ao seu redor e em se interiorizar, ir para dentro da sua própria mente, do seu coração, da sua natureza, analisar a sua vida diante de Deus, como está, e diante dos homens e diante da igreja. Como está a minha vida? É fazer uma introspecção, fazer uma reflexão interior. E dentro do seu interior, como aquele publicano que batia no peito, né, de cabeça baixa, e orava a Deus: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Entrar na casa, no quarto, fechar a porta, tanto pode ser levado para a questão literal do texto, como também pode você simbolizar o ato de você olhar para dentro de si mesmo e buscar ao Senhor em oração. O Senhor Jesus proíbe, com essas orientações, a ostentação e a hipocrisia, e ele estimula a discrição. Pastor Márcio Mainardes, na sua pré-aula desta lição, ele diz o seguinte, que a oração é desaparecer diante dos homens e comparecer perante Deus. O terceiro tópico da nossa lição apresenta o Pai Nosso. Está em Mateus, capítulo 5, do verso 9 ao 13. O texto diz assim, o texto da lição: a importância está no fato de ser uma oração modelo. E podemos dividi-la em 3 partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as necessidades, as nossas necessidades, e sobre os nossos perigos. O verso 9 nos diz: Pai nosso que está nos céus. Aqui, observem bem a orientação do Senhor. Ele não está dizendo, meu Deus e meu Pai que está nos céus. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus de toda a humanidade, ele é o Deus de todos os seus filhos. Isso quer dizer que todos nós somos filhos de Deus. O coletivo está presente nessa diretriz, nessa orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a oração do Pai Nosso está no plural. Ele é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. E assim nós devemos, quando orar, pensar em toda a comunidade cristã e também em toda a humanidade. Que Ele é o nosso Pai verdadeiro e todo-poderoso. No verso 11, está escrito assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Inclui tudo aquilo que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito necessita. Não é só o corpo físico que precisa de alimento. A nossa mente também precisa ser alimentada, né, com um bom diálogo, uma boa conversa, como um passeio. A nossa mente precisa de uma boa leitura, né, de ver boas cenas, vídeos de boa qualidade, não esse monte de lixo que tem disponível. E na oração nós devemos pedir ao nosso Deus que nos dê cada dia o pão que o nosso corpo, que o nosso espírito, que a nossa alma precisa. Temos fome e sedes físicas, mentais e espirituais. E isso deve estar incluído no conteúdo das nossas orações. Mostra também a nossa dependência da provisão diária de Deus. Nós vemos pessoas sofrendo, deprimidas, desanimadas, cabisbaixas. Elas estão precisando de um alimento não só físico. Mas quando nós formos evangelizar,
é bom lembrarmos que as pessoas também precisam de um alimento físico, não só do espiritual, porque muitas vezes nós só consideramos o ser espiritual, mas o homem também é um ser físico. E muitas enfermidades que as pessoas têm, inclusive na mente, é por falta de nutrição física, do alimento físico. E por isso, quando nós orarmos, nós devemos pedir o pão nosso. Esse nosso não é só o da minha casa, da minha família, mas é de todos os famintos da face da terra. Essa deve ser a nossa disposição mental quando orarmos a Deus. O verso 13 nos diz o seguinte: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Isso se refere aos perigos diários a que estamos expostos num mundo sedutor e corrompido, como Filipenses 2,15 nos afirma, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. No verso anterior, o verso 12, está a questão do perdão. Perdoa as nossas dívidas. Dívidas se refere aos nossos pecados contra Deus. E ele orienta o seguinte: assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Na literatura católica, o termo é ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esse é um sentido muito apropriado. Para nós termos o perdão de Deus, aqui o Senhor Jesus estabeleceu uma condicional, que é nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. E nesse texto que acabamos de ler, não nos induza à tentação, é um pedido para Deus nos guardar das provas, porque tem pessoas que passam por duras provas, por duros testes. Imaginem pessoas que estão em lugares onde o Evangelho não é livre, são perseguidos, são torturados e são até mortos. Mas a nossa oração é para que o Senhor livra-nos, não só eu, você, a minha família, mas todas as pessoas em toda a face da terra. Tem pessoas que vivem em regimes totalitários, em que eles fazem o que o líder quer. Eles não têm liberdade para fazer o que eles querem. Se eles fizerem, eles sofrem punições por isso. Esse tópico traz um subsídio teológico que afirma que a oração é a expressão do nosso relacionamento familiar com Deus. No comentário da revista da Escola Dominical da Igreja de Pernambuco, eles apresentam no terceiro tópico como orar. A primeira forma de como nós orarmos é com fé. Nos diz Mateus 21, 22, o Senhor Jesus disse: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Também nós encontramos em Marcos 9, 27, esta orientação: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E em Tiago capítulo 1, verso 16 está escrito: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não basta orar, é preciso ter fé. Hebreus 10, 22 diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé. Cheguemos ao trono da graça, a presença de Deus em oração. O segundo modo de orar, como orar, é em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 14, verso 13 e 14, o Senhor Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele continua dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda.
está no capítulo 15, verso 16 de João. E no capítulo 16, verso 23, ele continua dizendo: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Então, o nome do Senhor é a garantia da resposta de Deus. E em terceiro lugar, nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. Nem tudo que nós queremos, Deus quer para nós, porque não é interessante para nós. Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isto aqui refere-se à vontade de Deus. Quando nós fazemos do nosso estilo de vida o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, então tem o resultado: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava orientando sobre a ansiedade, pelos dias, pelas coisas que ainda virão acontecer. E ele nos orienta que nós não devemos viver ansiosos, e sim buscar o seu reino e a sua justiça. E o que nós tivermos de necessidade, ele vai acrescentar. 1 João 5,14 está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O Senhor está disposto a fazer as coisas que nós precisamos e queremos, ou as coisas que nós queremos, se o que nós queremos está também de acordo com o que Ele quer. Lucas, capítulo 15, verso 7, nos diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, a vivência desses ensinos, do modelo da oração proposta por Jesus, ou pelo Senhor Jesus, conduz o crente a uma vida vitoriosa e mais íntima com o Deus, o Pai. Isso está no comentário da Superintendência da Escola Dominical da Assembleia de Deus de Pernambuco. E concluindo, nós temos aqui o seguinte: a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Notemos que Jesus não está mandando ninguém orar. No discurso do Sermão do Monte ele disse: quando orares. Por que ele disse isso? Porque a oração era comum entre os hebreus, entre os judeus. E até hoje nós vemos que eles têm um hábito de irem para o Muro das Lamentações orar a Deus. Até hoje eles mantêm o hábito. O que ele estava, como foi falado no início, corrigindo as distorções com relação ao hábito da oração, com relação ao modelo que eles estavam usando. A igreja deve cultivar o hábito da oração, tanto individual como coletiva. Aqui em Santarém, no estado do Pará, o nosso pastor estabeleceu 100 horas de oração na primeira semana de janeiro. E isso foi cumprido. Os obreiros, a maioria dos obreiros, chegavam lá cedo, às 6 horas da manhã, em jejum, e ficaram em jejum até às 18 horas da tarde, durante 7 dias. E a gente já percebe nas atividades da igreja o resultado desse investimento. E foram só 7 dias, mas o resultado é perceptível. É perceptível, não tem como não ver o resultado. A oração é uma arma poderosa. As Escrituras dizem, em Tiago, capítulo 5, verso 16, parte B até o verso 18: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Não foi uma oraçãozinha qualquer, não. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18 continua dizendo:
E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Esse episódio está registrado em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e o capítulo 18, o verso 1 e o verso 42. E quero deixar para todos os irmãos e os amigos, 1 Coríntios 16, 23, que nos diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês.